Bom dia, doutora Érica, tudo bom? Bom dia, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Estava aqui aguardando a sua entrada para falar o bom dia e cumprimentar todas as pessoas que estão chegando aqui conosco. É Fala. sempre um prazer ter a sua presença aqui. Já é a terceira vez que nós contamos com a sua participação. Então, Uhum. estou muito feliz com isso, porque cada dia eu aprendo mais. Inclusive, o próprio Instituto Langarge eu tenho seguido e tenho acompanhado aí as postagens. Tem sido de grande aprendizado para mim. Que Estou ótimo. bastante feliz. Que Então, bom. para quem não conhece, para quem não me conhece, eu sou a Cássia, sou aqui da Somos Mães. Nós somos uma empresa do setor 2.5 e também uma ONG, com atividades distintas para públicos distintos, mas sempre levando informação e acolhimento para todas as famílias. Apesar do nome Somos Mães, nós desenvolvemos um trabalho voltado para a família como um todo, não só dentro de casa, mas também dentro da sociedade, dentro das empresas. Nosso trabalho é um trabalho voltado para a conscientização da importância do núcleo familiar consciente e emocionalmente saudável, para que a gente assim possa ter também uma sociedade equilibrada e saudável. E hoje nós estamos recebendo, como todo mundo já sabe, todo mundo já vem esperando ao longo dessa semana, estamos recebendo a doutora Érica Parlato, que é psicanalista, autora desse livro, Saberes do Bebê, que vocês já devem conhecer, mas eu gostaria que a própria doutora Érica se apresentasse, porque ela tem um currículo vasto e eu não me sinto capaz de falar aqui, de apontar quais são as suas habilidades mais eminentes, para que ela então se apresente e fique aí de forma melhor apresentada. Doutora Érica, Oh, por favor. imagina. Eu agradeço imensamente aí o convite de vocês. Para mim é um prazer estar aqui no domingo de manhã, conversando com vocês, né? Espero que a gente possa fazer uma conversa. A Cássia costuma deixar, né, aberto os comentários, assim, a gente pode realmente fazer algo interativo, que eu acho muito bom, né? Então, inicialmente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu já estive aqui outro dia para falar dos saberes do bebê e outro dia eu participei de uma aula, né, a Cássia, junto com o grupo que você tem Sim. de gestantes, que também foi muito bacana. E hoje, esse convite aí do domingo de manhã foi para a gente falar de um tema um pouquinho diferente, que seriam esses sinais aí, né, de risco no bebê. A Cássia pediu para eu falar um pouco, na verdade, o meu sotaque condena, né? Eu sou de São Paulo, sou psicanalista, sou professora da Faculdade de Medicina da UFMG, que fica em Belo Horizonte, e sou diretora de tese da Universidade de Paris 7, aqui em Paris, onde eu moro. Então, estou falando com vocês aí domingo de manhã, para mim já é 15 da tarde aqui no domingo, e o meu interesse é em torno do bebê se dá em pelo menos três frentes. Então, eu gosto muito de fazer pesquisa, né? Então, eu sou uma pesquisadora, tenho publicação científica, tudo isso a gente pode olhar aí na internet, depois querer ler, ou quem quiser escrever, né, a gente pode mandar textos. Então, um lado é o lado pesquisa, que eu acho essencial para a gente poder transmitir. Né? Então, eu também gosto muito de transmitir, gosto muito de dar aula, gosto muito de falar aquilo que a gente está pensando, produzindo no momento. E o meu terceiro lado é o lado da clínica, eu também adoro atender. Né? Então, eu atendo muito, dou muito grupo de supervisão, então acho que tem essas três partes aí que me tomam sempre em torno do bebê. Então, hoje eu preparei para vocês para falar um pouco de como eu tenho pensado no momento, a partir das pesquisas que têm saído, né, que a gente sempre está se atualizando, sempre está lendo o que está sendo produzido, a gente, né, não pode parar, né, a produção científica ela é constante. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês, considerando o que há de novo em termos de pesquisa, como que a gente pode pensar o bebê e esses sinais aí, né, como foi o título que a Cássia colocou aí, era sinais versus diagnóstico aí no bebê. Né? Então, para a gente pensar um pouquinho nisso. Conforme as pessoas forem falando e tal, você sabe que pode falar junto comigo que não me atrapalhe em nada, né, Cássia? Você coordena aí. Então, acho que eu gostaria de começar falando da importância de entendermos que o bebê é um sujeito, e que esse bebê já interpreta o mundo, ele recebe informações, ele interpreta e ele
fala com a gente. Não fala com o código linguístico, não fala com palavras, como nós geralmente começamos a se comunicar, né? Nós adultos, a gente fica muito preso, a gente só fala, né? Aquilo que passa no tom de voz, no gesto, no olhar, a gente desvaloriza um pouco, a gente fica muito preso, nós adultos, só na comunicação verbal. O bebê faz algo muito mais interessante do que nós. Ele tem toda uma comunicação multimodal. O que isso quer dizer? Que frente a um bebê, se nós olharmos, nós vamos ver que ele está se comunicando para além das palavras. Ele se comunica de outras formas, né? Então, tem o olhar, mas tem o tônus do bebê, né? Um bebê que está com dor, ele vai fazer toda uma mudança no seu tônus muscular que a gente olha, né? Quem de vocês já teve chance de ver um bebê com cólica? É isso, você vê o bebê lá todo, né? Mostrando para a gente com o seu corpo que ele tem um desconforto, que ele tem uma dor. Então, o bebê vai nos comunicar de diversas formas o que ele está ali naquele momento expressando a nós. Cabe a nós, adultos, vermos esses sinais, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a partir de 2017, nós temos no Brasil uma lei que acrescentou algo na puericultura. Então, a puericultura é o acompanhamento do bebê no início aí da sua vida, né? E a gente faz isso muito bem no Brasil. Nós temos no Brasil uma cobertura de vacina que é muito boa, né? Então nós temos que aproveitar o que há de bom no nosso sistema de saúde e lá na puericultura os profissionais já estavam muito bem informados para ver crescimento e desenvolvimento. Então, crescimento é ganhar massa, né? Então, a gente pesa o bebê, vê quanto ele ganhou de peso, isso deixa a mãe que está amamentando tranquila, porque ele está crescendo, vê a estatura, vê o perímetro cefálico, crescimento. A gente tem uma carteirinha, né, de vacina, caderneta da criança, que é excelente, tem muitos dados lá e que vai, ora, ver crescimento. Então, é aumentar o tamanho. Desenvolvimento. O que a gente vai ver de desenvolvimento? Principalmente os marcos motores. Então, ele começou a ganhar habilidades, desenvolver a ganhar habilidades. Então, esse bebê começa lá a sentar com apoio, depois sentar sem apoio, a gente vai acompanhando isso. Estava já lá na caderneta. O que ainda não estava dito de forma explícita que deveria ser olhado? A constituição psíquica do bebê. Então, desde 2017, existe uma lei no Brasil que diz, olha, a criança tem direito a ter também um acompanhamento da sua constituição psíquica. O que é isso? É a gente, além de ver o bebê crescer e desenvolver, começar agora a ver que esse bebê também já interage com o outro da forma que ele pode no primeiro ano de vida dele, né? Porque do ponto de vista motor, ele não tem as mesmas habilidades que nós, né? O corpo dele, a musculatura ainda não permite que ele faça tudo aquilo que ele vai fazer depois, né? Do ponto de vista da fala, ele ainda não fala, não usa as palavras como nós, mas ele está lá, ele está comunicando, ele está interpretando essa informação que chega do mundo. Então, ele recebe as informações, ele vai interpretar essas informações e ele vai nos dar respostas. E aí, neste primeiro ano de vida, onde essas respostas ainda não acontecem através da fala, compete aos adultos ficarem atentos como é que isso está acontecendo. Então, é este olhar no primeiro ano de vida que é muito importante e que às vezes a gente ainda não está muito além, muito atento, muito em alerta para ver isso. E são aí que a gente pode estar falando dos sinais. Mas, na verdade, o que eu gostaria é que a gente pensasse que estes sinais são comunicações do bebê. Então, a gente está frente a um bebê e ele vai nos dizendo o que pode causar a ele desconforto ou não, né? Então, por exemplo, antigamente a gente nem tinha ideia que bebê sentia dor. Só em 1987 que a gente tem uma primeira publicação dizendo que o bebê sente dor, né? E aí muda, porque se nós E você pensarmos que ele não sabe, tem... Pode falar, e você Cássia. sabe, Érica, que foi uma coisa que me causou uma dor no coração incrível. Foi quando eu li realmente um artigo dizendo que as cirurgias até 1987, as cirurgias em bebês, eram feitas sem anestesia. Eu fiquei assim com o coração arrebentado, porque 1987 foi outro dia, né? E a gente estava muito ainda atrasado em relação a essa questão. Então, uma coisa assim que é assustadora, eu penso, né? Só 30 anos. Só 30 anos. Né? Então,
Mas esse é um exemplo ótimo para a gente pensar que saber sobre o bebê muda o que a gente faz com o bebê. Então, se até 87 não se sabia que o bebê sentia dor, era coerente fazer uma cirurgia sem anestesia. Hoje não é mais. Então, é nesse sentido que eu acho que o conhecimento muda a nossa prática, muda a nossa clínica, muda a forma que a gente vai interagir com a criança, né? Então, é necessário ter os conhecimentos atuais para a gente poder ver. Então, se a gente pensa lá que tem um bebê que demonstra um desconforto, né? Talvez um bebê que não olhe muito a sua mãe. A gente vai ter que descobrir o que esse bebê está falando com isso. Porque talvez ele tenha um déficit visual. Pode ser que é necessário fazer uma avaliação oftalmológica com esse bebê e se descobrir se ele precisa de uma correção. Né? Hoje em dia a gente tem ótimos profissionais oftalmologistas que são capazes de identificar e de colocar, propor, por exemplo, um óculos para um bebê de 4 meses de idade. E a gente vê como o bebê fica maravilhado na hora que ele enxerga pela primeira vez. Né? Se vocês olharem no YouTube, tem vídeos lindos disso, de um bebê a hora que põe a primeira vez o óculos. Um bebê a hora que coloca pela primeira vez um aparelho auditivo, né? Escuta esse som. Então nós não podemos esquecer dessas entradas sensoriais. Então o bebê tem um corpo, a gente com certeza tem que saber investigar muito bem se as entradas sensoriais dele permitem receber essa informação. Checado isso, esse bebê então ele recebe a informação, ele vai interpretar essa informação e ele vai nos dar uma resposta. Ou ele vai nos convocar. Para nós é muito interessante, nesse primeiro ano de vida, ver a diferença. Se um bebê, você vai lá e brinca e sorri, e o bebê te sorri de volta, né? Ou você vai lá e não está atenta e o bebê te chama, né? A mãe está em casa, está ocupada com outra coisa, nos tempos da pandemia, está fazendo home office, né? E é o bebê quem provoca. O bebê vai fazer um barulho, ele vai chamar, ele vai mexer os pezinhos, ele vai dar um sinal, fala assim, opa, tô aqui. Que hora que eu vou ter atenção? Porque os bebês, eles trocam com o outro. Né? Eles estão lá dispostos, a gente vê isso em vários contextos, né? Praça de alimentação de shopping center. Então o bebê vê passar alguém, ele provoca, ele convida a brincar com ele. Né? Então é importante a gente poder ver que o bebê, ele geralmente, o bebê que está se desenvolvendo bem, ele convoca o outro. E quando é que ele não está se desenvolvendo bem? É muito mais fácil a gente encontrar uma família que reclame de um bebê que chora sem parar, porque isso desorganiza a família, né? Você se sente impotente, esse bebê chorando, como é que eu cuido, o que é que eu faço, o que é que ele quer, do que a gente encontrar uma família que vem queixar que o bebê dorme muito ou não chora nunca. Né? Então, todos essas formas do bebê fala sobre esse bebê. A gente pode estar à frente de um bebê, por exemplo, que é deixado na creche às 8 da manhã e recuperado às 5 da tarde, ele passa o dia dormindo. Esse bebê está falando alguma coisa, né? Não é possível que ele durma o dia todo. O que ele está falando a hora que ele se recolhe nesse sono? Então aí a gente tem um sinal de que tem algo que não está indo bem. E o nosso papel, enquanto clínicos, vai ser identificar o que esse bebê está falando. Por que ele dorme tanto? Ou por que ele chora tanto? Né? Então tem vários sinais no primeiro ano de vida. Existe, eu estou vendo as pessoas colocando ali, né? Tem várias escalas, né? Tudo isso está publicado, várias escalas. Eu vi ali alguém escrevendo que tem o IRD, tem também o Pré-Oliac, que foi publicado em 2017. Aqui na França a gente usa também o ADBB. Tem muitas escalas. Eu acho que hoje eu queria, assim, destacar que o importante é esse bebê fala. Não fala com palavras ainda, mas ele nos fala e nós vamos ter que ver esses sinais. E as mães que estiverem nos assistindo, qualquer observação que a mãe faz, qualquer inquietação que ela tenha, fala, não sei, mas como é que eu vou reclamar que dorme demais? Né? Porque a gente fala na família, nossa, ele é tão bonzinho, ele dorme bem, come bem, não chora. Que reclamação a gente vai ter? Né? Parece luxo reclamar que ele não olha muito, mas é tão sutil, não desvalorize nenhuma observação. Você que é mãe, cuidadora, tá lá 24 horas por dia com esse bebê, qualquer coisa que você observar que é um pouco diferente do que você achava que devia ser, vale a pena buscar ajuda e falar, olha, eu estou um pouquinho preocupada, não é bobeira. Porque às vezes a mãe fala, não, mas eu pensei que queixar disso. Não. Você tem direito a conversar com um profissional que te acompanha sobre qualquer inquietação sua.
É direito seu. Foi lá e disse, sim, eu estou um pouco incomodada porque acho que ele me olha pouco. Ou eu acho que a hora que eu pego no colo, ele faz uns movimentos que parece que ele não está gostando. Tudo faz sentido. E na clínica a gente vai investigar o que esse bebê está falando a hora que ele faz isso. Né? Então ele está falando alguma coisa, nós vamos tentar identificar o que é isso que ele fala. Né? Então eu queria caminhar um pouco nesse sentido, em que há uma diferença, por exemplo, em um bebê que a gente conversa e ele reage, mas também há muita importância de ver um bebê que antes da gente conversar, ele já nos procura. Né? Isso dá indícios para nós que ele está ali, que ele está presente, que ele quer conversa. Né? E a gente sempre quer conversar com o bebê. Né? Então, isso permite manter essa troca. Né? Hoje em dia, sabendo dos avanços aí da epigenética, que é uma área derivada da genética, né? Que começa a ver que não é tudo determinado. E eu gosto muito do exemplo no Brasil da trissomia do 21, né, da síndrome de Down. Né? Se a gente pensar, vamos voltar lá para a década de 80, Cássia, chegando na década de 80 hoje, né? É Na década triste. de 80, de novo a gente tinha um diagnóstico da síndrome de Down e era dado como assim, acabou, é isso. Não vai amarrar o sapato, não vai para a escola, não, 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 não. Era uma série de nãos. Hoje em dia, uma criança que nasce com a trissomia do 21, com a síndrome de Down, o que você pode dizer do futuro dela? Nada, a gente não sabe do futuro de ninguém. Qualquer bebê, a hora que a gente vê no berçário da maternidade, o que a gente É. pode falar? Nada. O bebê é repleto de possibilidades. Tudo ali vai ser construído nas relações, nas experiências, nas oportunidades. Então, hoje a gente vê os jovens com a trissomia do 21, com a síndrome de Down, trabalhando, fazendo faculdade, fazendo cinema. O que mudou? Não foi a trissomia do 21. A gente continua tendo, neste caso, um cromossomo a mais. O que mudou? A aposta. Tudo é oferecido para que essa criança que nasce com a trissomia do 21 aproveite o máximo possível daquilo que é oferecido. Então, a epigenética nos dá base para acreditar nisso, né? De pensar que quando você está frente a um bebê, não é possível dizer o que vai ser no futuro. Ele tem todas as possibilidades pela frente, né? E a gente precisa ver como ele mostra a forma que para ele é mais confortável se desenvolver e a gente vai de acordo com o bebê, que é muito diferente de nós impormos aquilo que a gente pensa que é melhor. Né? Então, é diminuir um pouco essa ideia de que nós sabemos sobre o outro, porque nós não sabemos, né? E apostar lá de ver o que o bebê fala sobre ele mesmo. Né? Então, a epigenética nos mostra que quando a gente estiver lá frente a um bebê, a gente não sabe. E não saber é ótimo, Cássia, porque não saber Uhum. abre a possibilidade para tudo acontecer. Além Reconhecer de que não sabe, né? reconhecer que não sabe é ótimo. É, porque a gente às vezes não sabe, mas não reconhece, né? Então a gente precisa reconhecer que a gente não sabe. Porque A daí a gente gente, se questiona e vai sim, realmente ver o outro. Né? sim. Então, isso acontece muitas vezes com muitas crianças, da gente falar, não, mas eu quero que ela faça isso. Mas a gente esqueceu de ver o que ela queria fazer. Né? Uhum. A gente tem que partir daquilo que a criança demonstra e aí sim a gente pode acompanhá-la. Outro ponto aí atual é a plasticidade. Né? Então, a gente sabe há muito tempo, não é novo, mas cada vez mais as pesquisas avançam, e hoje em dia a gente sabe que o cérebro ele é plástico. O que isso quer dizer? Que o cérebro ele tem condições de se remodulando. Né? A gente nasce com um cérebro que continua ainda em formação por um determinado tempo, e antigamente a gente pensava que chegava um período que isso stop, não acontecia mais. Hoje em dia nós sabemos que não, que a plasticidade vai ser contínua. Tem momentos da vida que ela acontece de uma forma mais evidente do que outras, mas mesmo nos sujeitos adultos que passam ou por um acidente vascular, por um traumatismo craniano e tal, e que tem uma lesão cortical, a gente vê a plasticidade funcionar. Né? Então, a gente vê que a área do cérebro que foi lesada, outras áreas começam a fazer a função dessa. Isso lá no adulto. Imagina no bebê onde tudo está em construção. Então, a gente tem que apostar muito nesse cérebro que permite ir se moldando de acordo com esse sujeito. Né? Então, a gente vai sempre apostar aí na criança.
Eu vi que você falou que depois você ia me perguntar, Cássia, o que está passando? É porque tem muitas perguntas aqui. O Jairo, ele está falando bastante aqui sobre IRDI. Que é o Ele IR, que é uma das comenta escalas, né? isso, O IR, que é um dos instrumentos, né? Você está falando que na lei a gente não tem, não fala de nenhum instrumento não, específico. não pode falar, né? É uma lei. Uma lei ela tem que ser ampla, mas o que eu acho muito importante a gente saber que existe uma lei para quem está nos ouvindo aqui de cidades diferentes, né? Você tem argumento para ir lá na prefeitura, né? E colocar em prática a lei, porque também não adianta ter a lei e ela não ser cumprida, né? Aplicada, né? Mas eu Aplicada. penso que é porque, sabe, Érica, a gente vive num país tão grande e quando a gente fala, por exemplo, né, de São Paulo, a gente não está representando o nosso país como um todo. Então, às vezes Uhum, as pessoas às vezes nem os profissionais não são muito conhecedores dessa lei ou de como é que sim. funciona, de como é que aplica. Então, aqui no nosso país ainda é bastante complicado a gente fazer aplicação até daquelas leis que já são conhecidas, né? E essa lei eu penso que seja muito nova. E eu vou te explicar por que que eu 2017. acho. É muito nova até, por exemplo, até em 2017, 2018, né? Ou seja, após essa lei, ainda se falava muito aqui, mas será que o meu filho, será que ele está com algum atraso? Será que... Né? E as pessoas ainda falavam que era necessário aguardar até 6 anos. É, Até 6 anos. Então eu penso assim, ó, olha que, né, a gente está falando de um bebê dança, de né, meses, Cássia? Importante, é, exato. é uma distância Isso é muito grande. muito importante, né? Talvez eu não vi muito bem a questão do Jairo, mas o IRD que ele traz, IRD, né, um S pequenininho, é um indicador criado no Brasil, é uma escala brasileira, validada, e é um dos instrumentos que favorecem você fazer uma observação da constituição psíquica do bebê no primeiro ano de vida. A lei diz que, além de ver crescimento e desenvolvimento, agora devemos também ver constituição psíquica. Ela não vai dar um instrumento, isso é natural que seja assim. Uma lei ela tem que dizer, olha, a criança precisa ser vista de forma integral. E aí os profissionais, cada equipe, em cada região do Brasil, vai ver qual a melhor forma de fazer isso, qual a forma que o profissional está capacitado para fazer isso. E se ele não está capacitado para fazer isso, porque é algo realmente novo, ele vai buscar uma capacitação, né? Então sempre acontece dessa forma e a gente vai buscar uma forma de aprender mais sobre a constituição psíquica do bebê para poder observar essas crianças no primeiro ano de vida. Aí eu engancho a questão que a Cássia traz, que é muito importante. Antigamente, realmente se falava isso. Vamos esperar, né? 6 anos é bem exagerado. Mas assim, até 3. Por quê? Porque os diagnósticos são lá depois de 3 anos. Então, se a sua busca é por um diagnóstico, é lá na frente. O que eu estou trazendo aqui? Eu quero ver no primeiro ano de vida o que o bebê já mostra. Qual é o sinal que ele me dá que ele não está se desenvolvendo da forma que ele poderia? E nós vamos trabalhar com esse sinal. Então, nós vamos deixar de lado o diagnóstico, né? O diagnóstico é algo que existe, que vai classificando as pessoas, né? E mesmo quando você tem um diagnóstico, né? Aqui hoje a proposta é fazer essa diferença diagnóstico de autismo. Gosto muito de lembrar que eu trabalho há muitos anos com crianças e adultos autistas, né? E muitos que eu conhecia, trabalho na clínica ou tenho contatos via literatura ou de forma direta com muitos adultos autistas na França e no Brasil. E eu nunca vi dois iguais, Cássia. Como eu também nunca vi Incrível. duas pessoas iguais. Nem os gêmeos. Quem é mãe de gêmeos por aí fala assim, nossa, é verdade, eles não são iguais. Nem aqueles que parecem ser iguais, eles não são iguais. Verdade. Então, nós temos que destacar, que dizer assim, o autista faz isso, né? A gente vai para a internet, olha lá e tem uma listinha. O autista faz isso, o autista faz aquilo. Eu fico pensando, de quem estamos falando? Porque tem ali um sujeito. Você tem uma frase aqui no seu livro que eu destaquei, que é assim: na maior parte do tempo não encontramos extremos, superpoderes ou atrasos. Encontramos bebês, que, como todos os outros, são diferentes, únicos e singulares. É perfeito com isso que você acabou de dizer, né? É E isso não só os mesmo. bebês, né? Nós também, né? Cada um de nós, adultos, somos diferentes e singulares. Então, qual seria a necessidade aí da gente olhar um grupo, né? Então, os autistas também fazem isso, tá? Há grupos de pesquisas de autistas sobre autismo e eles nos chamam a nós, não autistas, de neurotípicos, que eu acho ótimo, né? Porque se nós nos damos o direito de falar os autistas, eles falam Sim. os neurotípicos,
né? E eu acho que isso mostra para a gente que não há essa necessidade, né? Uhum. Quando nós podemos escutar cada sujeito, nós vamos ver aquela pessoa, aquele bebê, aquela criança, com o seu jeito de ser, e ele, melhor do que ninguém, pode nos dizer o que para ele é melhor. E aí a gente segue. Aí a gente vai tentar ver dessa forma o que está acontecendo, né? Não vamos mais pensar na classificação, não é o diagnóstico, né? E sim o sujeito que está ali, cada criança, Ah, né? você sabe, Érica, você está falando sobre de que forma os autistas nos encaram. Eu estava lendo uma matéria ontem sobre a diferença entre os surdos e os deficientes auditivos. Eu encontrei um texto maravilhoso que existe uma comunidade de surdos, né? Quem é surdo e se inclui numa comunidade de surdos, eles não enxergam a surdez como uma deficiência. Eles encaram a surdez como uma potência de experimentar a vida de uma outra forma. E Perfeito. eles chamam isso de ganho surdo. Então, é exatamente, a gente precisa só mudar o olhar sobre as coisas, né? Exatamente, porque, e não é, né? Eu conheço um pouco da comunidade surda, eu tenho uma ex-aluna da UFMG que fez um TCC sobre a questão do uso, por exemplo, de chupeta na comunidade surda, né? A gente tem trabalhos que veem aqui o balbucio, né, o ba, ba, ba inicial do bebê, como isso ocorre na comunidade surda, a forma como nós falamos com o bebê, que é o manhês, essa forma mais melodiosa de falar com o bebê, falar, bebê, a mãe surda faz isso em língua de sinais. Existe manhês em língua de sinais. É muito interessante isso. E é uma questão política. A comunidade surda, ela quer ser reconhecida como surda. Isso não é uma deficiência auditiva, né? Exato. E é interessante também pensar, quando os autistas dizem que nós, não autistas, estaríamos classificados dentro do rótulo neurotípicos, isso não é um elogio, é só uma outra classificação, né? Porque alguns autistas, de forma muito interessante, acham que a nossa forma de ser é bastante complicada, que algumas Eu coisas que também nós, acho, para falar a verdade, eu também acho. né, algumas coisas que Nossa. nós fazemos, o jeito que nós pensamos, né, pode ser diferente e pode não ser melhor. É muito provável que não seja melhor. Não há melhor ou pior. Né? Só tem formas diferentes da gente lidar com o mundo. Né? Então, isso a gente precisa pensar lá no bebezinho. Né? Porque se você chegar lá já dizendo, mas então este bebê que olha menos e tal, no futuro ele vai ser autista? Não sei. O que nós sabemos em termos de pesquisa? Eu trabalhei muito com os filmes da Universidade de Pisa, então nós temos uma parceria com a Universidade de Pisa, na Itália, com o professor Filippo Muratori, e lá há um banco de dados muito interessante. Eles tiveram lá acesso a famílias que chegaram com crianças grandes para diagnóstico e perguntaram se, por acaso, essas famílias tinham vídeos daqueles bebês, daquelas crianças quando eram bebês. Né? Então, foi uma oportunidade ímpar de ter acesso a um vídeo caseiro feito para guardar de lembrança do bebezinho. Quando a família não estava reclamando de nada, eles doaram esse material quando levaram a criança grande para diagnóstico. Então, nós temos neste banco de dados, que nós aproveitamos muito, aprendemos muita coisa com esse banco de dados, nós temos um grupo de vídeos de crianças que nunca tiveram diagnóstico, né? Um grupo de vídeos de crianças que depois, no futuro, tiveram um diagnóstico de déficit cognitivo e um grupo que, no futuro, teve diagnóstico de autismo. Se nós pegarmos este grupo que teve diagnóstico de autismo e voltarmos no tempo e formos assistir aos vídeos dos bebês, nós vemos ali alguns sinais. E isso nos permitiu aprender muito. Alguns pontos chaves que eu acho importante, Cássia, é do lado da família. Foi observado que as famílias faziam tudo igual. São pais, mães que conversavam, que cantavam, faziam tudo que a gente faz com o bebê. O bebê é que respondia de uma forma diferente. E como o bebê responde diferente, o adulto vai se adaptando. Então você vê a construção ali, às vezes, de um desencontro. Porque a expectativa que você fala com o bebê é que de repente ele te olha. Se você fala, ele chora, você fica desconcertada, você não sabe o que fazer. Você fala, e agora? Falo de novo ou não falo de novo? Porque a gente espera falar e ganhar um sorriso. Se você fala, ele chora, você começa a duvidar que você vai falar. Então, é a resposta que você não espera do bebê que vai mudando a forma que a família vai lidando com o bebê. Né? Então, isso tira, estou vendo ali escrito rapidinho, isso tira Aonde? totalmente
famosa culpa da mãe. Não há mais, depois de ter acesso a esse material, né, importantíssimo, tudo registrado, ainda está lá na Universidade de Pisa, nós continuamos a fazer pesquisa sobre, aproveitando o material. Então, não é a mãe que no início fez ou deixou de fazer. Nada disso. Né? Catherine Saint-Georges, na sua tese de doutorado, que é uma psiquiatra infantil aqui na França, ela comparou exatamente de forma bastante objetiva, com dados, com gráficos, os 3 grupos. E nós vemos que de 0 a 6 meses, todas as famílias fazem igual. Depois nós vamos ver que a família vai mudando o que ela oferece ao bebê por conta do que o bebê oferece a ela. Então, nessa troca que as coisas vão acontecer. Então, esse já foi um dado importantíssimo que nós tivemos, né? De ver que não se trata de algo do lado da mãe. Outra coisa que nós pensamos, que nós vimos ali, é que então já tem sim alguns sinais do bebê que nós podemos ver. Mas, a Cássia, este grupo que a gente estudou os vídeos, eles todos na frente eram diagnóstico de autismo. Então, se eu pensar, é certo que observar esse sinal aqui vai dar autismo lá na frente? Não. Por que não? Porque nós não temos os vídeos de todas as crianças do mundo. Quantas crianças podem ter apresentado esse sinal e ter acontecido alguma coisa ali nessa relação com o outro que não favoreceu o diagnóstico lá na frente? Então, apesar da amostra de PISA poder nos dizer, olha, há uma recorrência de alguns sinais que apareceram nessas crianças, mas nós não sabemos, nós não temos acesso, é uma questão metodológica. Quantas crianças no mundo tiveram esses sinais e não tiveram diagnóstico lá na frente? Então, isso de novo nos abre possibilidades. Mesmo que um bebê não olhe constantemente, por exemplo, não demande, não chame o outro para estar conversando com ele, isso não quer dizer que lá na frente a gente vai ter um diagnóstico de autismo. Isso quer dizer o quê? Que ele não está fazendo conforme a maior parte dos bebês faz, e talvez ele tenha ali um sofrimento. Então nós vamos ver neste sinal de sofrimento do bebê o que ele está falando. Mas não há hoje possibilidade de fazer algo determinista, dizer, olha, se tem esse sinal aqui, eu lá na frente vou encontrar aquilo. Não é assim que funciona. Né? Hoje a gente não tem mais condições de pensar dessa forma. Tá? Érica, eu queria te fazer uma pergunta. Né? Você está falando que por esse estudo identificou-se que todas as famílias agiam com o bebê da mesma forma e que, portanto, né? Então, assim, eu queria traçar um paralelo aqui com as crianças romenas, aquelas crianças que foram deixadas lá nos abrigos e que os seus cuidadores, funcionários lá dos abrigos, eram impedidos de ter qualquer relacionamento, vínculo, etc. Eu queria entender, essas crianças romenas, elas tiveram outro desenrolar que não foi de autismo, por exemplo, né? Porque você está me falando de um outro caminhar, né? Que o autismo é uma outra coisa, diferente do resultado dessas crianças romenas. Você poderia falar um pouquinho dessa diferença? Sim. A gente tem que contextualizar, né? Então, essa história na Romênia é no pós-guerra, né? Então, a gente tinha muitas crianças órfãs, né? E poucos profissionais para se ocupar das crianças. Então, era necessário criar ali, né, um formato na medida do possível naquele momento. E o que se pesquisou naquela época, o que se identificou naquela época, é que as crianças passavam a ter algo que foi chamado de hospitalismo. Né? Então, as crianças elas ficavam totalmente negligenciadas em termos de cuidado, não em termos de afeto, né? Não em termos de elas eram alimentadas, se trocava a fralda, mas você não tinha adulto suficiente para dar colo para alguém ali. Né? Então, é uma situação muito extrema, numa situação do pós-guerra, mas é muito interessante o que se analisou depois, né, a posteriori dessa história, que não é suficiente você oferecer cuidados. A criança precisa de realmente alguém ali na troca, conversando, olhando, vendo o que ela mostra, no momento que ela mostra, né? Por exemplo, uma coisa que a gente pode aproveitar dessa experiência é que às vezes as creches que têm muitas crianças com poucos cuidadores delimitam horários. Então, 11 da manhã todo mundo almoça, e depois todo mundo dorme, depois... E se isso é feito, eu entendo que às vezes é necessário coordenar, né, os horários para poder oferecer o básico para todas as crianças. Mas o que a gente esquece? De cada criança. Quem diz que todas elas estão com fome às 11 da manhã? Porque tem criança que tomou café de manhã antes de ir com a família. E tem criança que não tomou café da manhã. Às 11 da manhã,
não é possível, né, que todas estejam com fome igual. Então, a gente vai ter que criar estratégias para respeitar cada criança como sujeito e ver que horas que ela nos mostra que ela está com fome, ou que horas para ela estar cansada e seria bom dormir. Né? Não é possível que a gente faça de forma massiva para todo mundo no mesmo horário. É um desrespeito à singularidade de cada um. Né? Então, é um pouco isso que a gente pode aproveitar hoje, né, décadas depois da experiência do pós-guerra, né, a gente respeitar cada sujeito e ter ali um adulto cuidador disponível para cada um. Né? Então, não é apenas o alimentar ou o deixar limpo, né, mas é realmente você estar ali na troca com o outro. Isso muda. Né? Para a criança é muito importante esse momento de troca. Uhum. O que estão comentando aqui é sobre esse estudo, né, que foi feito, que todas as famílias estimulavam seus filhos e tinham Isso. diagnósticos. Para ser mais clara, talvez, então, não sei se ficou, não Isso. consigo ver as perguntas ao mesmo tempo, mas então o que eu estou dizendo é da tese, são resultados da tese de Catherine Saint-Georges, que é uma psiquiatra infantil, que trabalha aqui no serviço do professor David Cohen, onde eu também faço parte, e a Catherine pegou esses vídeos, 3 grupos de vídeos de bebês da Universidade de Pisa, vídeos caseiros, que foram feitos para guardar de lembrança, não foi feito para fazer pesquisa, a gente aproveita, mas eles foram feitos para guardar de lembrança os vídeos do bebê, para os avós e tal, e ela pôde então ver nos 3 grupos, um grupo de bebês que depois no futuro tiveram um diagnóstico de autismo, um grupo de bebês que depois tiveram no futuro um diagnóstico, obrigada, Ellen escreveu lá, a Catherine Saint-Georges, como é que escreve, que teve diagnóstico de déficit cognitivo, e um grupo que nunca teve diagnóstico, que a gente sempre precisa para fazer pesquisa, comparar as crianças. Então, o que a Catherine Saint-Georges viu foi que, de 0 a 6 meses, a relação dos pais com as crianças nos 3 grupos era igual, era equivalente. De 6 a 12 vai ter mudança, porque, na verdade, as famílias das crianças que não respondiam muito, as famílias começam a chamar cada vez mais, a demandar mais, a propor mais, a oferecer mais. Ou seja, mesmo que depois a família diga, não, o primeiro ano de vida foi tudo bem, ela sentia no momento que não estava tudo bem, porque ela exagerava, ela estava lá mais presente, ela ia mais atrás, e depois de um ano a gente vê que você não aguenta mais. Você passou um ano tentando ir atrás dessa criança que não te dá uma resposta. Então, depois de um ano, fica mais difícil para a família fazer, continuar mantendo todo esse investimento, mas como um efeito da falta de contato da criança, que, por sua vez, não conseguia entrar em contato por questões dela. Né, que aquela forma que a família entrava em contato, ela não conseguia interagir. Por isso a gente tem que ver cada criança, com cada sinal, o que a criança está dizendo. A hora que ela dorme demais, a hora que ela dorme de menos, a hora que ela não se alimenta, né, a hora que ela se alimenta em excesso, a hora que ela chora demais, são sinais da criança nos dizendo que algo não está bem. Então, nós vamos ter que olhar esses sinais da ordem do singular, né, Cássia? Então, não é para começar a fazer uma lista, então isso. É por isso que eu acho que é muito interessante, né? A criança, ela vai responder, mas ela não responde do jeito que você espera. E aí, o que você faz com isso? Né? E cada um vai fazer uma coisa. Imagine nós na frente de um bebê, né? É sempre nessa troca, de acordo com o que eu ofereço e o que o bebê me oferece de volta está de acordo ou não com a minha expectativa. Né? Se ela dá outra resposta que não é esperada pelo adulto, desconcerta o adulto. E daí a gente vai ter que ver, bom, para esse adulto, o que ele faz na hora que tem esse descompasso? Né? Alguém escreveu ali uma pane naquele momento. Dá pane naquele momento. O que a gente faz com isso? Se é isso que a gente faz na clínica. Né? Na clínica a gente vai junto com a família identificar esse sinal do bebê. Com o bebê, nós vamos analisar o sinal dele para tentar refazer encontros, né? Para que esse bebê possa responder de uma forma que a família tenha expectativa e que isso vá sendo reconstruído, porque no início isso teve alguns momentos de desencontros. A partir da análise deste sinal, a nossa expectativa é tornar a fazer encontros. Tem um exemplo que eu acho bacana, de ver como é sempre na troca. O professor Bernard Gousse, aqui na França,
com quem também eu dialogo bastante, ele tem dados muito interessantes de mães cegas com bebês que enxergam. E é interessante ver que os bebês que Sabia. enxergam, eles começam a sorrir como os outros. Mas o que que a mãe cega faz? Ela não tem como responder ao sorriso, porque ela não está vendo o sorriso do bebê. E esse bebê para aos poucos de sorrir. Então, este dado é muito interessante para mostrar para a gente que é sempre na troca. Então, o bebê vai lá e ele sorri, porque a mãe sorri, ele sorri, ele fala, ah, ela gosta, então ele começa a sorrir. Mas uma mãe que não pode ver esse sorriso, ela não devolve o sorriso para pensar um pouco do lado do outro. E daí, para ele, falou assim, esta forma de comunicação não funciona, melhor eu ir pelo barulho, melhor eu fazer outra coisa. Né? Então, para a gente pensar exemplos dos dois lados. Né? Ou se a gente vai, um bebê, não sei qual a experiência de vocês, eu trabalhei muito junto com um grupo que trabalha com baixa visão, lá na Federal de Minas Gerais, com o professor Galton Vasconcelos. Isso me permitiu ter muita experiência com bebês cegos, junto com a professora Cirlei Carvalho, experiências com bebês surdos. E é interessante, e às vezes pais cegos e pais surdos. E é interessante nós observarmos, por exemplo, que o bebê que tem um déficit visual, que então não está podendo enxergar como os outros, ele está lá no bercinho. De repente a mãe vem e pega. Ele costuma ter uma resposta meio arredia. Que até a mãe pegar no colo, ela não está enxergando. Então, a hora que a mãe pega, na hora que ela fala, que ela tem o toque, que ele sente o cheiro, que ele fala, minha mãe, tá tudo sob controle. Mas até então ele não viu que era a mãe. Então ele tá sempre, é um bebê que está sempre em estado de alerta, porque ele não sabe quem vai aparecer. E o que vai acontecer agora? Então, se a mãe não sabe que é um bebê que tem uma alteração visual, ela pode interpretar o quê? Ele não gosta de colo. Porque cada vez que ela vai no berço pegar, ele arrediu. A partir do momento que ela sabe, não, é assim porque ele não está me enxergando, o que ela vai fazer? Ela já vai chegar falando, antes de pegar, ela vai oferecer a voz dela para já acalmar o bebê, que está tudo sob controle. Então, esses exemplos para mostrar que o adulto tem uma expectativa quando ele está com o bebê, e a resposta do bebê, se ela é coerente ou não com a expectativa do adulto, vai fazer com que o adulto se relacione de uma outra forma. Então é realmente de forma dialética, é sempre os dois. E qualquer sinal do bebê, ele é importante. Né? Então que a mãe não se sinta nunca, assim, não vou perguntar isso. Vai, porque se você pensou isso frente ao seu bebê, ele te deu um sinal para pensar isso. Né? E se não for nada, ok, não é nada, mas você respeitou o sinal que ele estava te oferecendo, você quis saber dele. Nada melhor do que a gente querer saber do outro, né? Eu estava assistindo um vídeo ontem com uma psicanalista francesa. Certamente você já citou o nome dela aqui, mas eu não vou me lembrar. E aí a questão era essa expectativa da mãe, né? Ela estava relatando um caso em que a mãe estava com uma expectativa X e que o filho não estava retribuindo. E a pergunta era: devo levar o meu filho para fazer terapia? E a resposta dela foi: não, você deve fazer terapia. Né? Porque às vezes essa expectativa do adulto acaba atrapalhando um pouco essa relação. Isso procede? Você acha que sim? Você acha que se eu for... Depende, né? É difícil sem saber o caso, né? Mas dependendo da idade da criança, mas a princípio, se é na relação, vai ser feito o trabalho com os dois. E a partir da análise do sinal que o bebê dá. Então, é a partir do bebê que a gente pode ver, porque se ele está respondendo de uma forma que não é a expectativa do outro, mas realmente a resposta dele é diferente, é importante para a mãe saber que, olha, não é com ela o problema, a resposta dele é diferente. Agora eu entendi, como o caso da mãe com o bebê que nasceu com a baixa visão, e estou pensando aqui 2 casos de Minas Gerais, que ela não sabia, enquanto ela não sabia, ela foi se angustiando desse bebê que não olhava, ela não sabia que não enxergava. E uma outra mãe que teve o diagnóstico do bebê com transtorno visual com 6 dias de vida, e aí ficou muito mais fácil para ela, porque ela, inclusive ela dizia na época, assim, eu sei que ele não enxerga, mas ele me olha. Porque é realmente isso, o olhar e a visão não são coincidentes. Né? A visão é do órgão, né? O olho vê, né? Uma sensorialidade. O olhar
tem muito mais no olhar. Quando a gente olha para alguém, é uma troca de olhares, como a gente diz, né, tem muito mais do que a questão visual. Então, eu acho que sempre a gente tem que partir do sinal do bebê. E junto com o seu cuidador, a gente vai ver como transformar isso em encontros possíveis, que em sequência aí vai abrir as possibilidades todas do bebê, para cada bebê. A Selma está comentando aqui. Foi esse vídeo mesmo, Selma, que eu assisti, um caso de gagueira em que a criança não se incomodava com o sintoma e quem se incomodava era o pai. E Mais aí, velho. mais velho, estante psicanalítica, exatamente. Eu assisti ontem esse vídeo, eu achei interessantíssimo. Mas eu fico sempre pensando, mesmo no caso do bebê, as mães, quando se encontram ali no parquinho, estão sempre comparando os seus bebês. O meu já faz isso, o meu já faz aquilo. E eu penso que essa comparação, somada a essa expectativa que já é da mãe, né, que o filho seja sempre mais, que tenha sempre o melhor desempenho, pode acarretar numa exigência maior também. E aí eu fico. E aí, social, é, né? não, e aí eu acho perfeito quando você diz que é a partir do sinal do bebê, não é a partir do daquilo que eu espero, daquilo que eu desejo, daquilo que eu idealizo, né? Então, essa importância de olhar para o bebê justamente. Exatamente, a partir do sinal dele, mesmo no parquinho. Porque se parar para olhar, cada um faz diferente com com o mesmo brinquedo de areia. Né? Porque é de cada um. Né? E a gente poder olhar o que aquele meu bebê ali está fazendo, o que ele está construindo, o que ele está falando. Né? Uhum. Que é muito bem colocado, comparação que reflete o traço narcísico dos pais, né? Isso pode E que dificultar o desenvolvimento do bebê. pode pelo menos dificultar aí a mãe olhar que o bebê dela também faz coisas, e faz coisas diferentes do outro. E não é melhor ou pior que o outro. É isso mesmo. A gente está a 10 minutinhos aqui do final do nosso tempo. Eu quero dizer que essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Aqui vai ficar salva na IGTV, então também podem buscar na IGTV que vai ficar, mas no YouTube também. No YouTube vai ficar sem esses comentários aqui, né, para a gente poder ver o rosto da Érica melhor. E quero perguntar, Érica, ainda há vagas para o congresso que começa em julho? Sim, então nós estamos organizando o Instituto Langagem em parceria com a UFMG, lá em Belo Horizonte. Estamos organizando um congresso que este ano, devido à pandemia, é inteiramente online, né? Começa 29 de julho até 1º de agosto, são 4 dias de evento, com conferências com muitos professores internacionais que, por conta de não haver necessidade de fazer a viagem dessa vez, então nós temos um número muito grande de conferencistas internacionais que vão poder participar, já que é à distância, tudo com tradução o tempo todo. O congresso não é só sobre bebê, ele vai de bebê até adolescente, ele é transdisciplinar. Então, isso quer dizer que é realmente uma mistura de saberes entre a educação, a psicanálise, a medicina, a neurociências, né? A Ellen colocou ali a informação do congresso, vocês conseguem mais informações no institutolangage.com.br. Você tinha falado de um livro, né, Cássia? Deixa eu ver se consigo pegar um outro aqui que você me falou, porque acho que hoje eu falei muito. Outro dia no Saberes do Bebê, aquele livro que você mostrou, pequenininho, é da coleção Bebê Sapiens, que fala realmente desses saberes do bebê. Mas a hora que a gente começou a conversar, eu pensei nesse aqui, que também foi publicado pelo Instituto Langage, ele se chama O Bebê e o Outro. Eu organizei, é uma coletânea que eu organizei junto com o professor David Cohen, que é psiquiatra infantil aqui na Universidade Pierre-Marie Curie, no Hospital Pitié-Salpêtrière, e tem vários artigos, inclusive tem um artigo meu aqui que eu falo muito dessa questão da singularidade, da gente pensar desse bebê na sua relação com o outro e esse outro na sua relação com o bebê. A gente pensar sempre de forma, né, num diálogo. Global, né? Global, né? Pensar no início da live hoje nós falamos de pensar não apenas no crescimento do bebê, no desenvolvimento, que eu acho que isso todo mundo tá bem claro, tanto família quanto profissionais. Aqui a gente tem que acrescentar um terceiro item, que é essa constituição psíquica do bebê. Essa forma de comunicação do bebê multimodal, ou seja, através do olhar, do corpo, do sorriso, ele vai se comunicando conosco e nós é que temos que estar lá
disponíveis para ver a comunicação do bebê. E a hora que ele comunica que está tudo bem, está ótimo. A hora que ele comunica que algo está desconfortável, que algo não está indo tão bem, aí sim a família tem total direito de buscar a ajuda de um profissional, né, e poder identificar que sinal é esse que o bebê está falando. Eu vi que tem pessoas perguntando ali o meu contato. O mais fácil é vir institutolangage.com.br, mas também, se quiserem se escrever e-mail para lá, chega para mim de qualquer forma, né? Se não, eparlato@hotmail.com também funciona. Excelente. Agradeço mais uma vez a sua participação. Érica, daqui a pouquinho fecha automaticamente, eu não queria que isso acontecesse, quero deixar aqui também um recado. A Érica vai estar nesse congresso e eu estou assim muito feliz porque estou participando dele também, estarei presente aí nas aulas a partir de julho, quero aprender bastante. Eu penso que esse tema é um tema muito rico e muito amplo e eu gostaria de ser uma ponte entre todos esses saberes e a nossa rede aqui de seguidores. Então, eu pretendo, durante esses 4 dias também de congresso, apresentar aqui alguns pontos, alguns tópicos, né, daquilo tudo que foi, né, discutido. A Érica comentou aqui com a gente na outra live que nós fizemos sobre os saberes do bebê, que a intenção é a gente democratizar essa informação que hoje ainda está muito concentrada no meio acadêmico, né, Érica? A intenção é levar isso para os consultórios de pediatras, que são a grande ponte com essas mães e com esses bebês, e também ampliar para as mães. Isso. Tem as mães, mas tem os pediatras, tem o pessoal que trabalha na creche, que vê muito Sim. bebê, né, Cássia? Então, eu acho que assim, enfermeiro que trabalha na puericultura e que está lá na sala de vacina. Então, os profissionais que se ocupam da primeira infância ou dos bebês aí de 0 a 18 meses, quando eu falo bebê, eu estou pensando 0 a 18, eles precisam ter acesso a essas informações atuais. É isso mesmo. Então, fica o convite para vocês participarem do congresso e continuarem também seguindo aqui Instituto Langage, Somos Mães, a gente vai fazer sempre essa ponte, porque essa é uma discussão sem fim, e como a Érica falou, a gente tem muitos profissionais que são contemporâneos e que não são muito conhecidos, e que a gente precisa trazer esses nomes e esses saberes para o nosso dia a dia, né? A gente até comentou, né, que eu penso que o último grande nome que nós temos aí famoso é Piaget, que você trouxe da outra vez, mas que nós temos já outros nomes maravilhosos que precisam... A gente tem que continuar estudando. Precisam e eu ser agradeço conhecidos. muito a oportunidade, adoro vir aqui conversar com você, Cássia. Muito obrigada. Vamos marcar outras vezes. Gente, Érica, um ótimo domingo para você, um ótimo final de domingo, porque aí já quase 4 horas da tarde, né? Aqui a gente está começando o dia. Grande beijo, volte sempre. Obrigada. Portas estão abertas. Bom domingo. Todo mundo, obrigada. E para todo mundo que assistiu também, muito obrigada e até a próxima, né? Até. Beijo. Tchau.